Mateus capítulo 4, versículo 18. Anteriormente nós falamos sobre a oração, sobre as escrituras do pecado, sobre as escrituras de Deus. E agora estamos falando sobre as escrituras de Cristo. E estamos tendo como base o livro de Mateus. Então, o livro de Mateus capítulo 4, versículo 18 a 25. O tema dessa noite é o chamado de Jesus e os seus seguidores. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. João 5,39, Jesus diz: Examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Anteriormente nós vimos que sobre o autor do livro, Mateus significa o presente de Deus, dádiva de Deus. Ele também era chamado de Levi, ele era publicano, e ele deixou tudo para seguir Jesus. Mateus foi um dos 12 apóstolos. O pano de fundo público que Mateus fala predominantemente, ele foi escrito para judeus, e nós vemos isso muitas vezes, que ele cita determinadas coisas sem explicar. O propósito de Mateus, como já repetimos diversas vezes, é nos mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. O Evangelho traz 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas elas. E anteriormente nós falamos, a partir do capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus, sobre a chegada do rei, sobre a visita dos magos, sobre a matança dos inocentes, sobre a volta do Egito, sobre a pregação de João Batista, que era de arrependimento, sobre o batismo de João, que é a preparação do caminho, sobre a tentação de Jesus. E semana passada falamos sobre o começo do ministério de Jesus. E nessa noite vamos dar continuidade. E estamos vendo que tudo o que está acontecendo não aleatoriamente, mas tudo faz parte do propósito de Deus, tudo faz parte dos decretos de Deus, da providência de Deus, e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus tem um grande objetivo, e agora veremos sobre o chamado de Jesus e os seus seguidores. Meu objetivo nessa noite é levá-los a entender o princípio do chamado eficaz e as diferenças que tem em relação a chamados. E vamos continuar a expor os textos como realmente eles são, qual que é a intenção do autor, o que podemos aprender, quais são as lições e quais as aplicações nós podemos ter do texto. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Versículo 18. Chamado dos primeiros discípulos. Semana passada nós vimos que o mar da Galileia, ele não era que nem o nosso mar aqui. Ele não era de águas salgadas. Acredito que a maioria aqui já experimentou e viu que aqui o nosso mar é de água salgada. Né, Lucas? Mas lá era um grande lago de águas doces. Ele era rodeado por diversas cidades, a principal delas, inclusive a semana passada nós falamos bastante sobre ela, era Cafarnaum, onde Cristo fez a sua moradia. E aqui no versículo 18 nós vemos que Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. E isso não é em vão. Tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, ele tem um propósito perfeito.
Ele não perde tempo, ele não está ali a passeio, ele não está ali fazendo turismo, ele não está ali caminhando para manter a sua saúde, como às vezes nós fazemos, mas ele está ali com a missão e ele vai cumpri-la. E a palavra continua nos dizendo: e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Aqui vemos a primeira menção no livro de Mateus daqueles que seriam os discípulos de Jesus, daqueles que andariam junto com ele no seu ministério. Mas, irmãos, eu acho muito importante que nós entendamos em relação a uma coisa muito que faz parte dos evangelhos do Senhor. Nenhuma ordem fixa e distinta de datas foi observada pelos evangelistas na composição das narrativas. Se nós olharmos Mateus, Marcos e Lucas, a maioria das vezes é muito parecido, mas muitas vezes eles trocam informações que algum outro não fala. Por exemplo, Lucas nos mostra um milagre acontecendo, que é o da pesca maravilhosa, e Jesus, que eles não tinham pescado a noite inteira, e Jesus chega e eles pescam aquela pesca maravilhosa. Mateus e Marcos não falam sobre isso. Eles se preocupam mais com o chamado, se preocupam mais com a convocação do que com um milagre específico. Em João 21, 25, nós entendemos o porquê. Porque diz assim lá: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Se todos os milagres de Jesus fossem citados sequencialmente, nós ficaríamos a vida inteira lendo a Bíblia e não conseguiríamos terminar. O objetivo de Mateus, como nós vimos, é mostrar que Jesus é o Messias, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu entendo que ele não viu a necessidade de colocar aqui esse relato desse milagre. E no versículo 19, nós vemos o chamado de Jesus. Diz assim: disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui nós vemos o chamado de Cristo para os seus primeiros discípulos. Um ponto importante aqui é que eles não sabiam aquilo que ia vir, eles não sabiam tudo que iriam passar, tudo que iria acontecer. Como muitas vezes nós falamos, a história estava acontecendo, a história estava começando, assim muitas vezes que nós passamos nas nossas vidas, nós não sabemos o que vai acontecer essa semana, o que há de vir, se no pneu do carro vai furar, se nós vamos voltar amanhã para Guaramirim ou não. Só Deus sabe, não é? E Jesus os chama, a Bíblia fala. E nós falaremos em breve, ainda nessa noite, sobre as formas que Cristo chama. E quem são os primeiros discípulos citados aqui? O primeiro deles é Pedro. Já ouviram falar de Pedro? O nome dele é Simão. E Cristo mudou o nome dele lá em João 1,42. Fala: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E futuramente nós vemos através das Escrituras que ele seria o líder dos discípulos. E afirmamos isso com base na palavra de Deus, que muitas vezes ela cita como Atos 2,4, que fala assim: então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos. A maioria das vezes ele é citado. O segundo discípulo que aparece aqui é o André. E também André, o irmão de Simão. E esse era discípulo de João Batista, que está lá em João 1,40, que diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E conforme vimos, ele também foi um dos discípulos escolhidos de Jesus. Versículo 21, diz assim: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então aqui nós temos mais dois. O primeiro é Tiago. Tiago foi um dos chamados por Jesus. E é interessante porque ao orar com ele no jardim do Getsemane, estava Pedro, Tiago e João. 3 dos chamados aqui estavam com Jesus lá no dia que eles dormiram lá. E Tiago nem imagina, mas ele será o primeiro discípulo a ser morto.
Lá em Atos 12, 1 fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então Tiago foi o primeiro que morreu deles. E o seu irmão, João, foi o último que morreu. Ele será chamado o discípulo amado. Inclusive ele morreu de morte natural, de velhice. Na crucificação, ele foi o único discípulo que é citado estar presente na crucificação. Os outros discípulos provavelmente fugiram, se esconderam, e João estava lá. E Cristo deu a incumbência para ele de cuidar de Maria. Lembra que vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho, e depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que Jesus viu neles? Muitos podem dizer assim: eles eram trabalhadores, eles eram fortes, compromissados, eles eram responsáveis, eles acordavam muito cedo, né, irmão? Será que foi por causa disso? Jesus viu algo neles diferente daqueles outros pescadores que estavam ali naquele lugar também? Tinha muitos outros pescadores que estavam naquele lugar. Muitos outros, provavelmente bem mais fortes, bem mais trabalhadores, bem mais responsáveis. Pessoas com qual muito mais inteligente muitas vezes. Jesus não viu algo neles diferente. Eles eram homens fracos, eles eram pecadores, eles eram cheios de falhas. Jesus não os chamou porque eles eram melhor do que os demais. Jesus não os chamou porque previu que eles seriam fiéis a Ele, previu que eles morreriam por Ele. Mas Jesus os chamou por causa do decreto de Deus, por causa do propósito eterno de Deus. Em João 15,16 fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Assim não foi contigo? Por que Cristo chamou você? Por sua beleza? Por sua força? Porque tu era responsável? Porque tu acordava às 3 da manhã? Porque tu trabalhava em Jaraguá? Por que Cristo chamou você? Porque Ele viu que você ajudaria a igreja? Porque Ele viu que você seria um bom marido, uma boa esposa? Porque previu que você aceitaria a oportunidade de servi-lo? Não. Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Versículo 28 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou o versículo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você sabe que quando nós estamos falando aqui de conhecer, a palavra de Deus ela quer dizer outra coisa, não é o nosso conhecer. O judeu, o grego, quando ele utilizava conhecer, representava outra coisa. Porque a gente imagina que conhecer, opa, conhece o Juninho? Ô Juninho, tudo bem? É da panificadora lá? É isso. Nós imaginamos que seja assim. Você conhece tal pessoa? Para o judeu não era assim. Muitos textos dizem assim: e Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. O que representa? Amor. Intimidade. Quando a Bíblia fala assim, por conta aos que de antemão conheceu, ela quer dizer aqueles que de antemão amou. Antes de tudo se fazer, antes de tudo acontecer, Deus nos amou. Cristo nos viu lá na eternidade e nos amou. Esse que é conhecer. Não o fato dele ver o que nós vamos fazer durante a nossa vida,
mas no sentido de conhecer e amar. E a Bíblia fala que Ele nos amou, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, que é o que nós estamos falando, Ele nos justificou, e quando nós partimos Ele vai nos glorificar. E nós vemos claramente que isso significa amor por causa dos versículos seguintes, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a palavra de Deus nos fala aqui em conhecer, ela está falando de amor, de intimidade. Antes de te chamar, Deus chamou. Abra comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos amou, predestinou e nos chamou. Qual foi a resposta do chamado? Volta lá para Mateus capítulo 4. Versículo 20 diz assim: então eles ficaram dormindo até meio-dia. A minha versão acho que está errada. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 23. Versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Deixaram imediatamente as redes, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Estranha atitude, não é? Eu chego para você no seu trabalho e digo assim, ó: me segue que eu vou te fazer padeiro de homens. Pescador de homens. Você larga tudo o que você está fazendo e segue. Isso é fé. O fato deles terem deixado os seus trabalhos imediatamente representa fé. De que Jesus vai suprir as suas necessidades. Ah, então quer dizer que nós temos que fazer isso? Não. Jesus nos mandou fazer isso. Mas como temos visto, a palavra de Deus não nos diz que fé é algo natural do ser humano dessa forma. A nossa fé, como nós muitas vezes temos falado, ela é uma fé muitas vezes tola. Foi terça, acho que nós falamos sobre isso. Porque muitas vezes eu tenho fé, as pessoas dizem assim, eu tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu tenho fé que o Grêmio vai ser campeão do Brasileirão esse ano. É tolice, não é? E é impossível. Não é? Digamos assim, né? Muitas vezes a fé é tola. Porque nós não temos naturalmente confiança real em Deus, sem a ação de Deus nas nossas vidas. Naturalmente nós não cremos no Senhor. Porque a Bíblia fala que o homem natural ele está morto em transgressões e pecados. O homem é muito, ele é muito pecador para crer em Jesus de verdade.
Ele está muito manchado com o pecado para crer em Jesus naturalmente. E a Bíblia fala que ele é escravo do pecado e de Satanás. Escravo tem opção? Não. Escravo, você fala para ele, vem, ele não pode. Ele não vem, e muitas vezes ele não quer. E a parte de Deus, ele continuará nesse estado de rebelião contra Deus, pelo resto da eternidade. Os homens naturalmente não creem. Mesmo que digam que sim, na primeira prova eles vacilam. Na primeira prova eles caem. Em Efésios 2:8, abra comigo. Eu estou aprendendo a fazer vocês abrirem junto. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça e a fé, dom de Deus. Não a fé que o mundo diz, que nem eu falei. Que acredita, mas desconfia. Estou falando da fé. Confiar em algo que não se vê. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Mas o homem natural não. Eu nunca vi ele. Ele foi para onde? Ele não crê de verdade nisso. Mas nós cremos. Nós descansamos quando o Senhor fala, descansa em mim, não fique ansioso pelo dia de amanhã, Deus tem controle sobre todas as coisas. O que nós fazemos? Descansamos no Senhor. Porque isso é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Porque em Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto. Toda boa dádiva vem do Senhor. Então o fato de nós crermos no Senhor não é mérito nosso. É porque Deus está fazendo a obra, Deus fez a obra em nossas vidas. Como nós falamos semana passada. O homem natural é como se fosse um morto. A Bíblia fala sobre isso. Os mais corajosos podem, num velório, por exemplo, falar com o morto e pregar o evangelho para ele. O que vai acontecer? Nada. Você pode ficar uma semana ali com ele, não vai conseguir mais. Fazendo com que ele tenha vida, ele aceite Jesus. Ele crê em Jesus. Vai acontecer? Não, o homem natural é assim. Por que muitas vezes as pessoas se frustram? Porque falam de Jesus, prega o Senhor e a pessoa... Por que não aceita? Por que não vai na igreja? Por que não... Por quê? Porque a Bíblia fala que está morto. A parte de Deus, o homem está morto. Segundo, obediência. Os discípulos responderam ao chamado com obediência. Homens naturais, que nós estamos falando, os mortos e rebeldes, eles não respondem ao chamado com obediência. Vamos na igreja domingo? Vamos. Mas não vem. Quantas pessoas nós convidamos muitas vezes? Vamos lá na igreja domingo. Sim, vamos. Que hora que é? 7h30. Não, sim, 7h30 eu estou lá. Não vai, não vem. Porque eles estão em rebelião contra Deus e contra a sua palavra. A não ser que esses tenham sido escolhidos, tenham sido eleitos por Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Abra comigo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9, a palavra de Deus diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Perceba comigo, irmãos, o chamado. O que ele fez primeiro? Nos salvou. Esse ato de salvar significa dar vida. Lembra do morto? O morto só vai responder o chamado se ele estiver vivo. Quando Lázaro respondeu, por exemplo, Deus primeiro deu vida para ele. É um grande exemplo. Deu vida para ele. Ou Lázaro viria se continuasse morto. Então, para alguém ser salvo, primeiro Deus tem que dar vida para ele.
Daí o Espírito Santo dá vida e é chamado. Deu vida para que ele ouça e o chamado para que ele obedeça. Efésios 2:1 fala, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós temos capacidade de nos arrependermos? Você já ficou bravo com alguém? Já ficou com raiva de alguém, com ira de alguém? Não é porque nos falta capacidade física, mental, mas é que a gente não consegue se arrepender. A gente está com raiva. Já pediu perdão para alguém que está com raiva? Difícil, não é? Sem Jesus, não tem como. É com o grande exemplo lá dos irmãos de José lá. De José do Egito, eles não tinham capacidade mais de conversar com ele, de olhar para ele. Porque eles eram mudos? Eles eram cegos? Não. É que eles não conseguiam mais, eles tinham tanta raiva, tanto ódio dele. E assim é o homem natural em relação a Deus. Você vai pedir perdão para Deus se ele coloca a culpa em Deus por tudo que acontece na sua vida? Ele acha que Deus é culpado de tudo que acontece. Tudo que aconteceu de errado, tudo que ele fez de errado é culpa de Deus. Olhe para dentro de você, para o mais profundo do seu ser. Você acha que você é melhor a parte da graça de Deus que qualquer outra pessoa que ainda não se arrependeu ou creu? A parte da graça de Deus, nós somos melhor que alguém? Ah, mas eu vim para Jesus. Eu fui até o Senhor. Vocês não vieram até mim, a Bíblia fala. Se não fosse o Espírito Santo de Deus tocando o nosso coração, nos dando vida, nós nunca ouviríamos o chamado do Senhor para nós estarmos aqui nessa noite, por exemplo. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse tocado no coração do Ednei para vir hoje, ele não viria para Itapuá hoje. A Bíblia fala que nós somos atraídos pelo Senhor, com amor, com graça. E nós viemos conforme a nossa vontade, não é? Nós viemos com alegria, com regozijo. Até nós estávamos falando agora há pouco, o irmão Juninho não veio para Itapuá puxado pelos cabelos. Né, irmão Juninho? Ele falou da barba, eu acho que pela barba também não. Nós não viemos para a igreja nessa noite puxado pelos cabelos. Nós viemos porque nós queremos adorar o Senhor, porque nós amamos o Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor nos atraiu para estar aqui nesse lugar. Era a vontade do Senhor nós estarmos aqui nesse lugar. Glória a Deus. Abra comigo Atos capítulo 11, versículo 18. Atos capítulo 11, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem que dá o arrependimento para nós? Deus. Se não fosse Deus, através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, jamais nós teríamos vida, jamais nós iríamos crer, jamais nós nos arrependeríamos dos nossos pecados. Eu vejo muitas pessoas que colocam às vezes na internet: eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque foi por causa disso que eu cheguei onde estou hoje. Eu me arrependo de tudo, por causa do Senhor. Todas as coisas erradas que nós fazemos, Senhor, me perdoa. Todos os dias nós cometemos erros. 10 pecados por dia, 3.650 pecados por ano. 109 mil em 10 anos. Mais ou menos. Atos 13, 48. Atos 13, versículo 48. Amados, jamais nós abriríamos mão também das nossas vidas, das nossas vontades, dos nossos desejos, para seguir Jesus. Em Atos 13, 48 fala assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja comigo: creram
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus separou e Deus salvou um povo para si, a Bíblia fala. Ovelhas para o seu rebanho. Se não fosse assim, todos seriam condenados. A parte da graça de Deus, todos nós seríamos condenados. De forma justa, de forma perfeita. Olhe para dentro de você. Sem Jesus, nós temos chance? É que nem eu ouvi um pastor falando esse tempo atrás, que um jovem não concordou com ele, ele falou: se eu colocasse os teus pensamentos da última hora aqui nesse data show, você acha que algum dos teus amigos continuaria sendo seu amigo? Da última semana, tu acha que algum familiar continuaria sendo um familiar seu? Deus conhece todos os teus pensamentos, todos os seus sentimentos, toda a intenção do seu coração. E mesmo assim, Ele nos ama. E que amor maravilhoso, né? Porque quantos sentimentos, pensamentos que nós temos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante as nossas vidas. E por que eles seguiram Jesus? Primeiro, porque era propósito eterno e perfeito de Deus. Deus escolheu eles com seu santo propósito. Segundo, porque Cristo os chamou de forma eficaz, deu a eles vida. Não foi um chamado externo. O que é o chamado externo? Foi feito a todos os homens. Mas um chamado interno. Porque em João 6,44 fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Há um chamado externo. Qual que é o chamado externo? Vem da pregação e exposição da palavra de Deus. Porque nós falamos muitas vezes em Guaramirim, em Jaraguá, em Itapuá, em qualquer lugar: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ninguém poderá afirmar que Deus foi injusto. Porque a mensagem do Evangelho está sendo pregada para todos os homens, conforme Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho está sendo pregado por todos os cantos da terra. Esse é o chamado externo. Ninguém pode dizer: não, nunca ouvi falar. Não, ninguém poderá dizer isso. E há também um chamado interno, que nós chamamos de chamado eficaz, que é uma obra do Espírito Santo dando vida. Deu vida para o Ednei? Chamou ele. Com amor, com graça. Transformou o coração de pedra dele num coração de carne, como a palavra de Deus diz. A lei já não está mais escrita em pedras, mas Deus escreveu a lei no nosso coração, para que nós não venhamos pecar. Antes, muitas vezes, os fariseus, rigor na lei. Hoje não. Hoje nós cumprimos a lei do Senhor por amor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Porque os mandamentos não são pesados, não é um fardo, não é algo ruim. Esse chamado é eficaz porque todos aqueles por quem Cristo morreu serão chamados de forma eficaz, terão vida. E Ele vai fazer uma obra completa na vida deles. É muito importante isso também. Jesus, Ele trabalha nas nossas vidas ativamente todos os dias. Cada detalhe das nossas vidas o Senhor cuida. Cada detalhe o Espírito Santo nos ajuda em nossas necessidades, nossos problemas. Quando muitas vezes nós ficamos aflitos, ansiosos, o Senhor está junto conosco. A Bíblia fala: estarei convosco todos os dias, até 2022. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. Versículo 23. Mateus capítulo 4. O ministério de Jesus. Versículo 23 fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja comigo, ele não ficou limitado a Cafarnaum, como nós vimos semana passada. Porque nós vemos que ele percorria, Jesus, toda a Galileia. Todas as cidades vizinhas, Jesus percorria. Ele não ficou preso apenas em um local. E qual foi o ministério de Jesus de forma resumida? A Bíblia fala: ensinando, pregando o evangelho e curando. É importante destacar que o ministério de Jesus era diferente do de João. Lembra que nós falamos esse dia sobre João Batista?
João tinha a missão de preparar o caminho e Jesus de percorrer todo o caminho, com o propósito de glorificar a Deus e salvar aquele que estava perdido. Como nós vimos, João não tinha poder de salvar ninguém, mas ele estava preparando o caminho, falando para eles: arrependam-se, está chegando o reino de Deus. João pregava ao ar livre, mas Jesus pregava ao ar livre também nas sinagogas, como nós vemos. João pregava e Jesus também ensinava. João enfatizava a necessidade de arrependimento em vista ao juízo que estava iminente. Jesus não negligenciava isso, mas proclamava agora o evangelho do reino. João veio não comendo e não bebendo, Jesus veio comendo e bebendo. Há uma diferença entre pregação e ensino. Mesmo que a pregação também seja ensino, pregar significa introduzir, anunciar, proclamar. Como nós falamos agora há pouco, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, uma proclamação. O ensino indica a tarefa de comunicar uma informação mais detalhada. E o ministério de Jesus, além de pregar, era ensinar. Nós vemos muitas vezes Jesus ensinando os seus discípulos. Detalhava tudo aquilo que estava falando. E muitas vezes ensinava ele com algum mistério, porque eles não entendiam ainda o que iria vir. E outro ministério de Jesus é que Jesus curava. Veja comigo o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. João Batista, além de pregar, ele batizava. Jesus, além de pregar e ensinar, ele curava. Nenhuma doença foi difícil para ele curar. Nada era impossível para ele. Nenhuma enfermidade foi complicada, ele era capaz de aliviar, de aplacar qualquer enfermidade. William Hendrick, ele afirma que os milagres de cura que Cristo realizou tinham um significado tríplice. Ele fala assim, que o primeiro significado é que confirmava a sua mensagem. E em João 14:11 fala: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Abra comigo Isaías capítulo 35, que é segundo significado. Revelavam que de fato ele era o Messias das profecias. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 fala assim: então se abriram os olhos dos cegos e se despediram os olhos, desimpediram os ouvidos dos surdos. Os coxos saltaram como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no termo. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 61, versículo 1. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E em Mateus capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então esses milagres revelavam que de fato ele era o Messias das promessas. E em terceiro lugar, eles comprovavam que, em certo sentido,
o reino já havia chegado. Porque o conceito de reino inclui bênçãos tanto para o corpo, tanto para a alma. Os evangelhos por toda parte estabelecem uma relação muito estreita. Veja comigo, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, versículo 7 e versículo 8. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O caráter universal das obras de cura é também exibido pelo fato de que Jesus percorria toda a Galileia. Irmãos, como nós vimos na semana passada, a Galileia ela estava toda misturada, judeus e gentios. Ela estava bem na divisa com a Síria. E a Bíblia fala que curava Jesus toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A Bíblia não relata, e com certeza não era, Jesus chegar para a pessoa e perguntar para ela: você é judeu ou você é gentil? Não relata, não fala nada sobre isso. E com certeza não fazia. Ele curava sem distinção de raça, sem nacionalidade. E se nós olharmos o Antigo Testamento, a bênção era sempre para o judeu. O povo separado, o povo escolhido. E aqui já não tem mais distinção. Ele é o Salvador do mundo, conforme João 4,42. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. 1 João 4,14 fala: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 25, último versículo, diz assim: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu desejo que você se atente num detalhe agora. Veja comigo no versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Versículo 25. Numerosas multidões o seguiam. O que temos de semelhante aqui? O seguir. No versículo 20 e 22, o seguir significa relacionamento. Lembra que nós estávamos falando sobre amor, relacionamento? Eles seguiram o Senhor como forma de relacionar-se com Ele. Eles foram chamados de forma eficaz, foram chamados com amor e graça, como nós vimos anteriormente. Agora no versículo 25, esse seguir é diferente. Antes que eles estão seguindo Jesus, estão seguindo por interesse, para que Cristo fizesse algo por eles, como o próprio texto diz. Queriam ser libertos dos seus tormentos, curados de suas enfermidades, queriam saciar a sua fome, queriam algo para si. Irmão, sobre as multidões, muitas delas seguem a Jesus por causa dos seus milagres, por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é. Assim é atualmente. No Brasil, eu vi lá uma estatística, não sei se isso é verdade, tem cerca de 70 milhões de evangélicos. Mas eu vou colocar aqui, tem mais de 50 milhões de evangélicos. A maioria deles estão nas igrejas. Para servir ao Senhor, para cultuar o Senhor? Não. Para ficarem ricos, para terem vitória, para terem sucesso, para alcançarem milagres. Ou muitas vezes, para descobrir o futuro. Querem saber o que vai acontecer amanhã. Pedem, suplicam, esperam milagres e sinais. Nós vemos em todos os lugares cultos de prosperidade, de milagres, culto do sucesso. Agora tem a linha coach também, para animar, deixar as pessoas animadas, para fazer as pessoas dar risada. Mas o culto é para quê? O culto é para Deus, não é? Por que nós viemos nessa noite aqui para nós ficar felizes? Mesmo que a gente fique, mas
Nós viemos aqui para nos satisfazer, para fazer a nossa vontade. É como nós temos falado ultimamente, por isso que as igrejas muitas vezes têm colocado de tudo. Tem colocado dança, teatro, luta, futebol, culto pet, tudo dentro da igreja. Pintura de quadro, tudo. Porque eles acham que eu vou glorificar o Senhor, tem que trazer para dentro da igreja. Tem que misturar dentro do culto. Nunca foi assim. Não é assim. O foco do culto é cultuar a Deus. Através da sua palavra, através dos louvores. Louvar o Senhor por aquilo que Ele é e agradecer por aquilo que Ele tem feito. O problema é que esses não se importam em conhecer a Jesus Cristo. Lembra do que significa conhecer? Ter intimidade com Ele, amar o Senhor de forma verdadeira. Eles não se importam em conhecer Jesus. Se Jesus não estiver lá, eles vão lá do mesmo jeito, eles não querem saber. Eles querem ir para o céu, mas não querem que Jesus esteja lá. Amar, ter intimidade. Eles estão na igreja por aquilo que Cristo pode fazer por eles e não por aquilo que Cristo é de verdade. Mas em oposto às multidões, nós vemos os discípulos. Eles representam os que foram salvos, os que foram redimidos pelo Senhor, transformados por Jesus. Deus começou uma obra na vida deles. Eles seguem a Jesus por aquilo que Ele é, por causa dos seus ensinos e para estarem com Ele. Como nós vemos lá em João 6, 2 e 3, que fala assim: e grande multidão o seguiam, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Nos momentos de angústia, tristeza, no momento que Jesus estava triste, quem estava junto com Ele? Os discípulos. Eles não estavam ali para ser curado, para ganhar alguma coisa em troca. As multidões sim. As multidões estavam com Jesus enquanto Ele fazia os seus milagres. E depois gritavam: crucifica-o. Depois abandonavam Ele. Os discípulos que foram salvos por Cristo entregaram suas vidas por amor a Jesus e a sua palavra. Se nós vermos a história dos discípulos, a gente fala: nossa, que plano maravilhoso de Deus para eles. Ser crucificado de cabeça para baixo, ser esfolhado até a morte, ser apedrejado, ser decapitado. Que plano maravilhoso. E para concluir, quem é você nessa história? O discípulo que foi liberto do império das trevas? Ou faz parte das multidões que seguem Jesus por causa daquilo que Ele pode dar? Você vai na igreja para prestar culto a Deus, ou você vai na igreja para que o culto seja prestado a você? Ou para ganhar algo em troca? E de que forma que Cristo te chamou? Foi um chamado externo ou foi um chamado interno? Interno. Deus te deu vida ou você ainda está morto em seus delitos e pecados? Jesus é tudo para você, ao ponto de tudo que você tem ser nada? Ou Jesus é apenas um adicional para a sua vida maravilhosa? E se amanhã você perdesse tudo o que tu tem? Você continuaria com o Senhor? Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aquele que foi salvo por Cristo, que se arrependeu e creu em Jesus, vai fazer do objetivo, missão da sua vida, conhecer o único Deus verdadeiro. Conforme nós lemos no começo, João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus seja louvado.